É hora de bater aquele papo com o Moacir Pereira no nosso Balanço Geral. Vamos falar de eleições hoje, tá bem pertinho, faltam só 12 dias. As campanhas estão mais ativas do que nunca, né, Moacir? Só que estão nas redes sociais. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, telespectadores da NDTV. Está na hora de falar, porque nos últimos dias ficamos aí falando em função do coronavírus, ficamos em função do impeachment e outras matérias mais relevantes. Mas você tem razão, estamos aí apenas 12 dias das eleições, portanto, menos de 2 semanas, quando o Estado tem que se preparar para eleger aí 295 prefeitos e 2.892 vereadores. Santa Catarina, Polito, está com um contingente aí de 5.205.931 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, dado que realmente mostra o crescimento todos os anos, inclusive nesta eleição. O TRE continua inovando em relação ao pleito aqui no Estado. É pioneiro em várias iniciativas em relação às últimas eleições. Está com o portal bem limpo, bem clean, bem informativo e com qualidade para orientação dos eleitores e, sobretudo, prestação de serviços. Uma das preocupações pertinentes da Justiça Eleitoral é sobre o aumento do índice de abstenção, em decorrência exatamente dessa nova onda do coronavírus. Na maioria dos países, mais de 40 países em que foram realizadas as eleições durante a pandemia, mais de 26 houve aumento considerável das ausências dos eleitores, do número de abstenção. Idosos, grupos de risco e aquela parcela do eleitorado desiludida com os políticos, com os partidos, acaba evitando a participação no pleito. Nas eleições anteriores aqui em Santa Catarina, ainda segundo a Justiça Eleitoral, o índice de abstenção ficou oscilando entre 15% e 16%. Este ano deve ser bem maior. O cenário da disputa tem algumas curiosidades e inovações em 2020. Eu fiz uma pesquisa nos 10 maiores colégios eleitorais do Estado, que representam mais de 50% do total de eleitores. 2.900.000, números arredondados, para 5.200.000. O município com o maior número de eleitores continua sendo Joinville, líder há muitas eleições, há muitos anos, com 403.526 eleitores. E o 10º é Jaraguá do Sul, também na região norte, com 114.223 eleitores, Polito. A questão dos colégios eleitorais ela é muito interessante, né? Ainda mais quando se trata de eleições para governo, para Senado, para Câmara dos Deputados. Veja como os colégios são fundamentais nas decisões tomadas como um todo no Estado, né? Mas, quem vai se abster nessa eleição não vai para o pleito, depois não adianta reclamar não, hein, Moacir? É isso aí. E, tradicionalmente, em Santa Catarina, o resultado das eleições municipais costuma influenciar decisivamente na eleição seguinte, será exatamente em 2022. Mas nessa pesquisa que eu fiz, nesses 10 maiores colégios eleitorais de Santa Catarina, a disputa entre os partidos está fugindo um pouco da tradição estadual, de outras eleições, das anteriores. O PT Trabalhadores, por exemplo, ficou muito desgastado nas últimas eleições, nestes 10 colégios, o partido com o maior número de candidatos. Tem 7. Está disputando em Joinville, Blumenau, Criciúma, São José, Itajaí, Palhoça e Lages. E o PP progressista, com forte presença em Santa Catarina, tem apenas um concorrente entre os 10 maiores colégios. Ângela Min, exatamente aqui na capital. Os principais nomes do Democrata aqui em Santa Catarina estão em Florianópolis, Jean Loureiro, e em Blumenau com João Paulo Kleinobing. O candidato mais forte do Podemos está também no Vale do Itajaí, em Blumenau, Mário Debrandi. E o concorrente com melhores condições dentro do PSDB está em Criciúma, o prefeito atual, Cléio Salvaro. MDB e PSD, duas forças políticas tradicionais, terão 5 candidatos entre esses 10 maiores colégios eleitorais. E entre as siglas mais novas lançadas no Brasil, as mais presentes estão o PSL e o Novo, com candidatos também em 5 municípios entre os 10 maiores do Estado. MDB e PSD estão polarizando esta campanha com candidatos próprios em Joinville e Chapecó, principalmente. Assim, Polito, faltando apenas 12 dias para a realização da eleição, a campanha continua sem clima, sem motivação popular aqui em Santa Catarina e pelos indicativos, pelo noticiário do resto do Brasil. Está existindo basicamente nas redes sociais, como você mencionou muito bem, na propaganda dos veículos, nos bandeiraços, carreatas e, sobretudo, nos meios de comunicação com a chamada propaganda eleitoral gratuita. E essas condições, essas circunstâncias, tornam ainda mais imprevisível o resultado das eleições de 15 de novembro. Ok, Polito, um grande abraço a você, muito boa tarde a todos e até amanhã.